Amém. Nós vamos cear, né? E na primeira ceia, na ceia que Jesus fez, na noite em que ele foi traído, aconteceram tantas coisas fundamentais, não é? Você vê que é gasto um tamanho desproporcional para as últimas horas de Jesus no mundo. 1/3 dos evangelhos são sobre a morte de Jesus. Ele teve um evangelho de um ministério de 3 anos, mas 1/3 para a morte, porque ele veio para isso. Ele chamava de minha hora. A minha hora ainda não chegou, a minha hora está chegando. E aqui, horas antes, quando ele foi celebrar a ceia, a Páscoa com seus discípulos, quando ele ia partir o pão e o vinho e ia explicar o que aquilo significava, Jesus pregou um sermão mais incrível que você tem na Bíblia naquela noite. Você tem em João 14, 13, e depois ele fez uma oração incrível antes de cantar um hino, como nós fizemos, e então finalmente ir para o Monte das Oliveiras, onde ele seria preso. Mas os outros apóstolos, eles contam sempre os detalhes do que aconteceu, mas nunca do que ele pregou e não do que ele orou. João faz exatamente o oposto. João mostra o conteúdo da pregação de Jesus aquele primeiro momento de Santa Ceia e nos momentos que antecediam sua morte no mundo. E João para registrar a oração sacerdotal de Cristo pelo seu povo. E em João 14, que já faz parte daquele sermão que Cristo estava dando a eles naquelas horas finais, do versículo 1 ao 5, ele diz assim, tem muito a ver com o hino que nós cantamos hoje, né? Diz assim: não se perturbe, ou turbe em algumas versões, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorizem, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Uma das coisas mais difíceis de nós imaginarmos quando olhamos para um texto como esse e olhando para a nossa cultura e nossa geração, é uma sociedade que vive mais em negação da morte do que a nossa sociedade. Nossa sociedade, ela vive em constante negação da morte. E eu vi um interessante programa de TV sobre a relação entre médicos orientais, principalmente médicos japoneses, que o programa estava focado, e os pacientes com doenças terminais em Tóquio. O programa dizia que essa era a realidade de todo o Japão, mas o programa foi todo feito em Tóquio. E nesse programa foi dito várias vezes que o médico japonês, por exemplo, tratando um paciente de câncer terminal, ele nunca diz ao paciente o que está sendo tratado, que nível as coisas estão e o que está para acontecer nos próximos passos. Mas mais incrível é que os pacientes nunca perguntam. Então o repórter que estava fazendo parte daquele documentário, um repórter americano, ocidental, ele foi perguntar ao médico por que isso. Por que os médicos não dão todos os passos, e como as pessoas estão tão próximas da morte, e por que elas não perguntam? E o médico japonês disse com tremenda sinceridade: bem, você tem que entender que nós aqui no Japão, em geral, não acreditamos na vida após a morte. Não é comum aqui no Japão, na nossa cultura, acreditarmos na vida após a morte. Assim, a morte, ele diz, é uma coisa muito difícil para nós aceitarmos. E ele estava descrevendo corretamente a cultura japonesa, já que ele é japonês, mas eu achei que ele estava dando um crédito demais aos ocidentais. Parece que
Os orientais têm dificuldade de aceitar a morte, porque eles não acreditam na vida após a morte, mas que nós ocidentais seríamos diferentes. Talvez os japoneses neguem a morte por não pedir aos seus médicos nenhuma resposta específica sobre quão grave, quanto tempo tem, esse tipo de coisa. Eles querem pouca informação, ou um mínimo de informação, já que eles acham que isso não vai ajudar. Mas os ocidentais, nossa cultura, ela nega a morte processando os médicos por qualquer coisa. Eu lembro que quando eu fiz um exame e um tratamento de coração, outra pessoa estava fazendo o exame e um tratamento de coração exatamente como eu, sofreu os mesmos procedimentos e morreu no procedimento. A família queria processar o hospital. A família achava que tinha alguma coisa errada. Ela queria processar. Por que as pessoas querem processar simplesmente o hospital, sem nenhuma evidência, simplesmente porque as pessoas fizeram um procedimento médico, tendo algo que era grave e que gerou a morte? Por quê? Porque o primeiro pensamento é que aconteceu alguma coisa errada, que aconteceu alguma coisa que não podia ter acontecido, porque nós enxergamos a morte não como algo suposto de acontecer. Nós pensamos, se meu pai, se minha mãe, se quem eu amo morreu no hospital, tem alguma coisa errada. Alguma coisa deu de errado. Você vê, nós sempre supomos a vida e não a morte. E nós supomos que a morte não devia acontecer, então, se ela aconteceu, alguém deve ter feito alguma coisa errada. E alguma coisa foi feita errado. Então, nós pensamos em descobrir o que está errado e processar. Então, basta nós olharmos para os anúncios, você vai ver que nunca houve uma sociedade com mais medo de envelhecimento e negação do envelhecimento e a morte do que a nossa. Nós tentamos de todas as formas retardar, ainda que de maneira maquiada, o envelhecimento, marca da morte, mesmo que nós saibamos que, independente das coisas que nós fizermos externamente em nossos corpos, não estão freando a morte. Então, nos últimos 45 anos tem havido um movimento real, e eu acho até uma coisa difícil de se explicar, porque é um movimento interdisciplinar, ou seja, não é de um ramo só, mas é um ajuntamento de todos os ramos nesse movimento. Então, ele está na medicina, ele está na filosofia, ele está nas ciências sociais e assim por diante. É um movimento que está tentando dizer o tempo todo para nós ocidentais que a morte é natural. Não há nada estranho com a morte, que a morte é só um processo da vida. E um dos grandes líderes desse movimento foi Elisabeth Kübler-Ross, que é uma médica famosa suíça. Morreu agora em 2004, não faz tanto tempo assim, e ela foi uma psiquiatra, ela nasceu na Suíça, apesar de viver na América, e ela é autora de livros sobre morrer, sobre a morte, no qual ela apresenta até um método, foi conhecido como método Kübler-Ross, por causa do nome dela, e após uma série de derrames cerebrais, ela então morreu ela morreu com 78 anos de idade, não tão idosa assim, e em 2007, por causa das pesquisas, dos livros, das coisas, ela entrou para o hall da fama das mulheres que fizeram uma contribuição importante, que fica lá na América do Norte. Então, ela tem vários livros, mas o mais famoso é sobre a morte e o processo de morrer, e marcou o rumo de todos os outros livros dela. E ela então contribuiu para o estudo que acompanha as pessoas terminais. Então ela acabou fundando, por causa dela, toda uma filosofia por trás disso, e clínicas especializadas em pessoas que estão com uma doença terminal, para receberem o tratamento adequado, psicológico, físico, e
Então ela se tornou assim, o suprassumo da tanatologia, que é a teoria científica sobre a morte, suas causas, os fenômenos relacionados com a morte. Ela acabou também se interessando por experiência de quase morte, que é esse pessoal que tem algum problema, uma parada cardíaca que depois é trazido de volta. E nesse livro ela identifica fases nos períodos que antecedem a morte, cria métodos para os médicos, enfermeiros e psicólogos trabalharem o paciente terminal. Então esse livro dela é sobre a morte e o morrer, lançado em 69. Aqui no Brasil é pela Martins Fontes. Depois ela tem um segundo livro de 75 que diz Morte, estágio final da evolução. Você vê que ela tenta ver isso como algo natural, bom. A morte é o estado final da evolução. E esse livro é de 75, da Record, da editora Record. E depois Perguntas e Respostas sobre a Morte e o Morrer, de 79, da Martins Fontes. E depois, em 91, um livro chamado A Morte, um Amanhecer. Em vez de ser uma escuridão à noite, a morte é um amanhecer. E por fim, A Roda da Vida, Memórias do Viver e do Morrer, de 1998. Então, eu diria assim, pelos livros dela que eu li, que ela diz que a morte, o momento da morte, não é nem assustador, nem doloroso, é uma cessação pacífica. Por isso que ela diz morte, uma evolução. A ideia é da pequena gota brilhante pelo raio do sol voltando para o oceano. Isso é romântico, né? Isso é lírico. E o momento da morte não é assustador, nem é doloroso, é simplesmente a sensação pacífica. Quando você lê todos os livros dela, você chega à conclusão de que isso é nonsense, é absurdo, é um disparate. Todos nós, todo coração humano, instintivamente sabe que a morte é algo horrível, que a morte é monstruosa, que a morte é algo que não é natural para o ser humano, que é pervertido, que é radicalmente traumático, que é algo forasteiro, que é algo que está no nosso mundo, mas parecia ou parece para nós, tudo em nós clama que ela é uma forasteira, que ela não devia estar neste mundo. E é por isso que a Bíblia fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. O inimigo final. A verdadeira questão que temos de perguntar é por que todo mundo pode-se dizer está conspirando junto para negar a morte. Lá no Oriente você vê os médicos japoneses, e os japoneses não querem falar sobre, não querem pensar nisso, não querem dar as informações desnecessárias para o paciente, e nem o paciente pergunta. No Ocidente, nós tentamos negar a morte de todas as formas, com 1000 processos de anti-envelhecimento, e também através de uma ideia de que a morte é simplesmente a gota voltando para o oceano, uma evolução, uma cessação pacífica, e todas essas coisas. Então há um escritor chamado Ernest Becker, que ganhou o prêmio Pulitzer em 74, que é o maior prêmio que o livro pode receber, e ele se tornou conhecido ao receber desse livro, porque esse é o livro mais famoso dele, de Becker. O nome do livro é A Negação da Morte. Então ele não é cristão, mas ele diz que a razão por que nós negamos a morte não é uma coisa inocente. Não é uma coisa inocente em nós que faz nós negarmos a morte. Não é uma coisa... há motivos por trás da nossa negação. Ele diz, nós queremos admitir que estamos... nós não queremos admitir que estamos fora de controle. Nós, ocidentais, não queremos admitir que precisamos contar com algo transcendente a nós mesmos. Porque para nós, pessoas modernas, pessoas concatenadas com a modernidade, o que torna a vida significativa é a escolha, é a minha capacidade de escolher, é a ideia de que eu tenho opções,
de que eu posso ter a vida que eu quiser, a vida que eu escolher, ou então, como é dito tão facilmente, você pode ser o que você quiser. É o que caracteriza a nossa sociedade. Nós podemos manter nossas opções em aberto, porque nós podemos escolher a opção que a gente quiser. Então ele diz, o modo de vida ocidental é que ninguém tem o direito de dizer a você o que vestir. Ninguém tem o direito de dizer no que você deve acreditar. Como viver, o que ouvir, como pensar, o que fazer, para onde ir. E é por isso que o individualismo ocidental exacerbado é o que, por exemplo, é retratado na igreja, com que as pessoas chamam de movimento de desigrejado. As pessoas tentam dar uma espiritualizada, mas não é. É que cada um quer ser o pastor da sua alma. Ou, como diz os famosos versos, eu sou o capitão da minha alma. Eu mesmo mantenho minhas opções sempre abertas, nunca tão fechadas. Eu posso fazer isso ou aquilo, depende do que eu quero hoje. Isso é só um eco muito profundo da sociedade ocidental pós-cristã. E ele diz que sobre a morte é isso. E é por isso que nós nos frustramos com a morte. Ele diz, a negação da morte, porque ele disse, essa é a única coisa que não negocia. A morte não negocia nada conosco, a morte não oferece absolutamente nenhuma escolha para nós. Essa é a razão porque a crença na reencarnação, ele diz, simplesmente cresce. É a razão porque há tantas histórias, ele não mencionou esses filmes, mas eu faço como o céu pode esperar. É Ghost do outro lado da vida. Por que esses filmes tocam todas as pessoas? Porque isso tem a ver com o que o livro dele está falando essencialmente. É porque nós queremos pensar, o ocidental, que depois da morte ele ainda tem escolhas, ele ainda pode mudar a história, ele ainda tem opções em aberto. Então esses filmes tocam muito na gente, escolha após morte, mas ele menciona, na verdade, alguns livros. Eu estou mencionando alguns filmes porque eles aconteceram sem que ele mencionasse, depois. O que ele diz, mas isso na verdade é tudo ficção, e todos nós sabemos que a razão por que não podemos suportar a ideia de morte é porque a morte é inexorável e imutável. É o que ele diz na sua obra A Negação da Morte, que ganhou o prêmio Pulitzer em 74. Você não pode apelar para ela, ele diz. Você não pode mudar de canal. Hoje a gente diria, você não pode ir para uma outra parte da rede. Você não pode ir lá ver um filme no Netflix e fingir que ela não está lá. Você não pode apelar para o STF porque está se sentindo ofendido porque a morte está indo contra os seus direitos. Você não pode fazer nada, você não pode apelar para ela, você não pode conversar com ela, você não pode barganhar com ela, você não pode dizer que você tem opções em aberto. Não é possível porque a morte é implacável, ele diz. E nós não podemos suportar, não podemos aceitar esse fato. Agora, minha pergunta para vocês aqui de manhã, Jesus estava naquela primeira ceia, nós vamos tomar da ceia daqui a pouco, falando sobre esse assunto com eles, momentos antes da morte do próprio Cristo. E o que você está fazendo sobre a morte? Tomada a ceia, Jesus disse que aquelas pessoas, que os primeiros ouvintes, no dia daquela ceia, que seria repetida por nós e pela igreja até a volta de Cristo, pensassem a respeito disso. O que você está fazendo com a morte? Essa é a única realidade que você sabe. É a única coisa certa sobre o seu futuro. As pessoas quase sempre querem saber o que vai acontecer no seu futuro, mas a única coisa certa é que nós vamos morrer. Então eu estou dizendo que se você não sabe se está preparado para morrer amanhã, morrer sem medo, morrer sem arrependimento, você está vivendo em negação, como a cultura oriental e como a cultura ocidental, e está totalmente distante do que a Bíblia diz e do que Jesus disse naquela noite. Você está vivendo em negação da única coisa que você tem certeza que vai acontecer. A questão é, você está preparado para isso? Sem arrependimentos, sem medo, em enfrentar a morte amanhã ou hoje? Você está vivendo em negação da única coisa que você tem certeza? Você está se preparando para todo o resto.
Alguns aqui podem estar se preparando para casar, outros para se formar na faculdade, outros para ingressar no mercado de trabalho, alguns podem estar se preparando para ser pai, alguns podem estar se preparando para se aposentar. Sempre o homem está se preparando para alguma coisa, mas nenhuma delas é certa. Talvez você não case. Você pode estar se preparando para casar, mas talvez você nunca case. Você está se preparando para se formar, mas você pode morrer antes de se formar. Você está se preparando para casar, mas você pode nunca casar, você pode nunca ter filhos, apesar de estar se preparando para isso. Você está se preparando para se aposentar, mas quem disse que você vai se aposentar? Você pode estar se preparando para uma viagem, mas quem disse que você vai fazer a viagem? O homem constantemente está se preparando para coisas que ele não sabe se vai acontecer. É por isso que Tiago diz, olha, nunca diga, amanhã eu irei àquela cidade, farei, venderei, comprarei. Quem disse que você vai fazer isso? Você devia dizer, se Deus quiser, eu irei. Mas é possível que você não vá. Você está se preparando para fazer essa viagem, para ir naquela cidade, para fazer negócios, para aquele trabalho, para o mercado de trabalho, mas você não está levando em conta isso. Você está se preparando para coisas que não podem nunca acontecer. Agora, estranho na nossa vida é que você está se preparando para todo tipo de coisa que você não sabe se jamais vai acontecer. E a única coisa que você tem absoluta certeza que vai acontecer, que é a morte, você não está se preparando. Você está em negação. Você tem medo, pensar nisso é aterrorizante. Os japoneses estão lidando com isso de uma forma. Nós vimos o método Kübler-Ross, que está lidando no Ocidente de maneira multidisciplinar com a negação da morte. Então a questão a menos que você possa me dizer e dizer para você mesmo hoje que você está preparado para morrer amanhã, sem medo e sem arrependimento, sem dizer, ó Deus, eu preciso fazer muitas coisas, ou medo ou arrependimento de que você não tenha ainda feito o que é para fazer, então você está em negação também como os japoneses e como todos os ocidentais. E o que a Santa Ceia faz e o que Cristo faz não está sendo manifesto como uma evidência de que você faz parte do que Jesus fez. Então Jesus, e só Jesus nos diz como enfrentar a morte sem medo e sem arrependimento. E aqui está o que ele faz. Nós temos de olhar o ensino e como ele vai. A primeira coisa que Jesus diz, que o jeito de enfrentar a morte é saber que há um lugar para você. Nós acabamos de cantar no início do culto, em tua casa, Pai, há um lugar para mim. O hino é baseado em João 14. Você vê isso, ele diz, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Um lugar, o que ele quer dizer? O que ele quer dizer é que os seres humanos precisam de um lugar. Eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus Cristo está tentando confortar esses homens. Ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não sintam medo, não fiquem com o coração sobrecarregado, não fiquem ansiosos. E você pode perguntar, mas Jesus, como eu não vou ficar com medo e nem ansioso? Ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês. Ele está confortando essas pessoas, não se turbe o vosso coração. E quem são essas pessoas? Quem é o público naquela noite, como vocês aqui hoje, que está ouvindo exatamente essas palavras de Jesus? Quem são aquelas pessoas? Jesus conhece todas elas. Pedro, Tiago. Jesus conhece cada um daqueles homens e Jesus sabe que cada um deles vai ter uma morte horrível. Cada um daqueles que estava ouvindo Jesus naquele dia, vão ter uma morte horrível neste mundo. Cada um deles, com exceção de um que vai morrer velho, depois de muitas torturas e de muito sofrimento, vão morrer de forma horrível. Jesus sabe que cada um que estava naquela sala, naquela noite, e vai tomar da ceia, eles estão indo para ser cerrados no meio.
Eles estão indo para serem empalados vivos em estacas. Eles estão indo para ser cobertos de piche e incendiados como tochas humanas. Ele sabe que aqueles homens que estão com ele naquela noite estão indo para ser amarrados em animais selvagens ou amarrados em cavalos, em que quando os cavalos disparassem em sentido opostos, eles seriam rasgados no meio e seus membros vão ser puxados. Ele sabia que as pessoas com que eles estavam conversando iam ser decapitadas, como Tiago. Nenhum deles vai ter uma morte que não seja horrível. E Jesus, para confortá-los, não diz: olha, a morte é só o amanhecer, não vai ser terrível, não, vocês vão morrer como um passarinho. Não, Jesus sabe, um vai ser apedrejado, um vai ser cerrado no meio, um vai ser empalado vivo, um vai virar uma tocha humana. E se o que Jesus disse para aqueles homens confortou eles, fez eles enfrentarem essas mortes horríveis, sem medo, sem arrependimento e com um senso de privilégio, nunca diga que Jesus ou o que ele ensinou não é suficiente para fazer as pessoas morrerem como ele disse que elas morreriam, com uma paz tão grande, um conforto tão grande, que nem a morte mais horrível poderia abalar eles. Então o que é que Jesus falou para eles? Aqui está a poção, eu diria. Ele diz: eu tenho um lugar para vocês. Porque os seres humanos são ligados assim, queridos, a um lugar. Por que nós somos assim? Porque um lugar para nós é tão poderoso. Porque por exemplo, que em cidades de todo o país, outro dia eu estava vendo um documentário americano, eles costumam muito sair, é mais comum do que no Brasil, todo mundo sair dos seus estados. Dia de ação de graça lá, as famílias se reúnem, porque cada um de lá, quando se forma, eles vão exatamente para onde é mais fácil ganhar dinheiro. E apesar disso, muita gente, cada vez mais pessoas, perdem uma boa quantidade de dinheiro e condições financeiras vantajosas, porque elas não vão deixar o lugar em que elas nasceram e cresceram. Por quê? Porque é que um estrangeiro, eu estava vendo, os estrangeiros americanos gastam bilhões de dólares todo ano para voltar aos Estados Unidos, para todo ano voltar lá. Eles que por alguma razão têm que morar em outra parte do mundo. Bilhões na economia são movimentados porque essas pessoas têm que voltar. Elas têm que voltar em casa. Elas podem dizer que são cidadãs do mundo, mas elas têm que voltar. E por quê? Porque é grande a maldição sobre Adão que está sobre todos nós. A grande punição pelo que o homem fez no jardim do Éden foi se tornar um sem-teto, um vagabundo. Desde vocês estão expulsos de casa. Agora vocês vão vagar pela terra. Agora vocês não estão mais em casa. Vocês não podem mais voltar para casa. O paraíso não é mais o lugar de vocês. Vocês agora foram feitos para ele, mas não podem mais, vocês são exilados. E porque é que a maior maldição possível era se tornar um vagabundo, um sem teto, um sem lar, um sem casa. Porque que não há nada mais destrutivo para a psique humana, a natureza humana, do que ser um ser sem teto. Você está no lugar onde você sente que você não faz parte daquilo. Você está no meio de uma cultura que você sente que você é alienado dela. Você vive numa cultura por determinada necessidade, mas você não faz parte daquilo, aquilo não faz parte de quem você é, e você não faz parte daquilo para as pessoas de lá. Então eu vi um pastor dizendo que quando ele se tornou pastor jovem, com 24 anos, eu me tornei com 21, quer dizer, mais ou menos a mesma idade. Ele estava contando que ele assumiu a igreja, e a igreja não era pequena, mas só um quarto da igreja ficava cheio nos dias de culto.
Então aquela igreja grande, que só um quarto da igreja ficava cheio, então ficava espaços vazios, e ele era um pastor jovem, 24 anos, cheio de ideias. Ele pensou que isso não seria bom, e ele simplesmente mandou isolar 2/3 dos bancos da igreja, onde ninguém poderia sentar, colocar fita, enfim, isolar, para que todos sentassem juntos, próximos, em vez de se espalharem por aquela igreja. E ele disse que mais tarde ele descobriu que a maioria dos membros de longa data, de muitos anos daquela igreja, foram a ele com fúria, né, e disseram: se você fizer isso de novo, nós não vamos voltar. Eu não posso participar da adoração em outro banco, em outro lugar. Eu quero ficar no lugar onde eu sempre fiquei. Então você vê por que seria importante. Aqui está a razão pela qual o lugar é tão importante. Você vê as religiões orientais, e é isso que aquele médico estava dizendo, basicamente eles fazem nós crermos que o que nos caracteriza não é nós sermos indivíduos. Portanto, as religiões orientais, elas falam sobre o fim da vida como a perda da individualidade. Então você vai ser o que? A gota que voltou para o oceano. Mas eles acham isso, de alguma maneira, que é algum lirismo. Você vai fazer parte do universo, mas você deixa de ser um indivíduo. Se eu passar a ser uma gota no oceano, eu não sou mais nada. Se eu simplesmente for parte da natureza, mas eu não sou mais eu mesmo. As religiões orientais dizem isso: quando nós morremos, nós voltamos para um mar brilhante do que a vida é, dessa força. Nós estamos indo para nos tornar parte daquilo que é grande, da força vital onipresente no universo. Nós vamos fazer parte desse grande universo, com tudo que ele contém. E a Bíblia diz: não! Os seres humanos são, por definições, pessoais. Seremos sempre pessoais por toda a eternidade, e seremos pessoas locais, porque somos pessoais. Pessoais, por definição, são também locais. Nós não somos forças. Eu não sou uma força que posso simplesmente me perder no meio da força ao me juntar com todas as outras forças. Nós não queremos nos tornar uma coisa esotérica, uma coisa que é parte do todo e não é mais nada em si mesmo. Nós somos localizados, portanto, todo ser humano precisa de um lar, todo ser humano precisa de uma casa, de um povo. O que é uma casa? Não é simplesmente o telhado que faz a gente não pegar chuva. É mais do que geografia, não é menos, não é? Já que realmente é geografia, mas é muito mais. A casa é um lugar em que você pertence. É por isso que eu estou dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. A casa é um lugar onde você pertence, a casa é um lugar onde você é totalmente aceito. Na rua, no trabalho, em todos os lugares, em todos os convívios, você tem que ser menos você, para se encaixar, para funcionar aonde não é a sua casa. Mas na sua casa, lugar onde você é você mesmo. Você vê americano em filme, de vez em quando, seriado, o cara abre a geladeira, bebe a água, o leite na garrafa. Tu pensa: poxa, o cara não bebe o leite na garrafa ali e tal. Mas o que aquele cara está fazendo? Ele está em casa. Você pode achar que ele não devia fazer isso. Eu, por exemplo, acho. Mas ele está em casa. Ele não faria isso talvez em outro lugar. O lugar é um lugar onde as vistas e os sons e os cheiros e as cores se encaixam em quem você é. Os móveis, o espaço. Você quer estar em casa. É por isso que você viaja, por melhor que seja o hotel, você começa a sentir vontade de voltar para casa. E o que é uma casa? Quando você pensa em uma casa, o que é? É uma porta aberta com a luz acesa, que você entra dentro e fica em seu brilho. A ceia está pronta, é uma comida familiar,
que você gosta, você sente cheiros familiares, lá pessoas que você ama e que te amam, que levantam com alegria para te cumprimentar, que gostam de estar contigo, e você se senta na sua cadeira, não é? Acho que uma das maiores lembranças que eu tenho do meu pai é de uma cadeira que ele tinha, confortável. Quase sempre quando eu chegava na casa do meu pai, depois que eu estava casado, é lá naquela cadeira que ele estava, na antessala, num pequeno sala de TV que antecedia o quarto do papai. Então ele estava sempre ali ouvindo alguma coisa. Essa é talvez uma das imagens que eu mais tenha do meu pai. Então muitos de nós absolutamente vive dessas memórias. E vivemos de memória de lugares assim, vivemos para eles como poços que constantemente nós voltamos com a nossa mente para sentir um certo alívio, nos sentirmos em casa, para obter algum sentido de quem nós somos, que no mundo sem um lar você perde. E ainda assim, muitas vezes, quando você vai investigar essa memória, você descobre que o lugar não era nada como você se lembra, não é assim? Você tem aquela sensação da sua casa, da sua infância, e às vezes quando você volta no lugar, é até decepcionante, porque a realidade não está como a sua memória estava. Tudo era tão grande, tudo era tão interessante. Agora aquele colégio incrível lá da sua rua não parece tão pequeno. A casa onde você morava parece tão acanhada. A nossa memória nos engana, criando para nós no passado uma ideia de lar tão aconchegante, porque nós precisamos tanto disso. Então ela nos prega essas peças que às vezes é melhor nós não quebrarmos em voltarmos nostalgicamente. Mas não só isso, há um monte de outras pessoas que são como pássaros feridos, queridos, no nosso mundo. Feridos porque eles vivem incrivelmente irritados, porque eles não têm sequer uma memória ativa de ter tido um lar, um lugar em que eles se sentiram assim. São pessoas amargas. O que eles lembram era de pais abusivos, de um lugar que não parecia ser um lar de verdade. Como ele não teve isso, isso é capaz de deixar essa pessoa como um pássaro ferido para sempre, se ela não tiver realmente uma relação com Deus, porque elas nunca tiveram um lugar onde elas se sentiram realmente aceitos, amados, seguros, onde podiam descansar. E Paul Tournier, que é um psiquiatra famoso, cristão, morreu em 86, o pai dele, do Paul Tournier, é um pastor reformado, que foi pastor na mesma catedral que Calvino pregou durante muitos anos. Então esse médico, diz ele que era especialista nisso, psiquiatra, ele disse que as crianças que nunca experimentaram ou tiveram um lar, ou uma família, um lugar onde elas pertencessem, cresciam carregando uma incapacidade fundamental para sentir segurança, para sentir aquilo que o lar, uma casa, dá a nós. É por isso que alguém que, como eu estava dizendo, os americanos gastam bilhões para voltar aos Estados Unidos. O cara está lá na Índia, no meio daquela cultura que não é dele. Ele sente cada vez mais uma agonia, pelo menos de parte do ano, voltar para casa, para o seu lugar, onde ele encontra segurança, pertencimento. Então, Paul Tournier diz que crianças que nunca tiveram isso tendem a ser amargas e não ter um sentimento de segurança quando se tornam adultas, porque elas não olham para trás, elas não têm esse lugar. Então nós precisamos de um lugar, nós precisamos de uma casa. Portanto, Jesus Cristo é capaz de chegar aos homens e dizer: vocês estão indo para enfrentar sofrimentos incríveis e horríveis. Todos vocês que estão nessa sala comigo hoje vão ter mortes horríveis. Ele está falando que ele mesmo vai ter uma morte horrível horas depois.
Ele diz o quê? Esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é meu sangue que é derramado por vocês. Então, quer dizer, vocês estão indo para ter que enfrentar um sofrimento mais incrível, e os problemas mais terríveis, e a morte mais dolorosa, mas eu tenho uma solução. Eu tenho para vocês aquilo que vai fazer vocês superarem tudo isso. Vocês não têm nenhuma razão para turbar o coração, nem para se entristecerem, mas terem um ânimo elevado. Eu tenho um lugar para vocês, um lugar que quando você estiver, você vai saber, foi para esse lugar que eu fui feito. Isso aqui é exatamente o meu lugar de descanso, esse aqui é o meu lar. Isso se encaixa a tudo aquilo que eu necessito, a tudo que eu anseio. É um lar perfeito. Você vai dizer, ele está dizendo, cada cheiro naquele lugar vai ser consolador para você. Cada visão, cada som, cada coisa. Você vai estar em casa. Você vai ser o oposto de Adão fora do Éden. Você vai estar exatamente no lugar oposto da maldição, que é ter se tornado um forasteiro, que é ter se tornado um sem teto, um sem lar, um sem casa. E o que você está procurando, ele está dizendo, eu tenho um lar. Todo mundo precisa de um lugar. Essa é a primeira coisa desse texto. Não tenham medo, nem se atemorizem, não perturbem os vossos corações, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos prepararia um lugar, e voltaria e levarei vocês, e vocês vão estar em casa, tudo aquilo que o coração anseia, do lar, da casa, da onde pertencemos, da onde somos completos, da onde somos totalmente aceitos. Então, é o que eu tenho. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, que nós precisamos, não é só ter um lar, nós precisamos da casa do Pai. Ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa é a segunda coisa, de como nós lidamos com a morte, com os problemas, com a morte mais terrível, sem turbar o coração, sem ter medo. Ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês, na casa do meu pai há muitas moradas. Agora, uma das coisas mais interessantes que Jesus diz aqui é, vocês sabem o caminho, você sabe, ele diz no versículo 4, ele diz, você sabe o caminho para o lugar onde eu estou indo. Outra versão, vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo. Tudo junto fica assim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Verso 2 e 4, é óbvio que nós sabemos esse texto famoso que Tomé nessa hora disse para Jesus, Senhor, o que você está falando? Nós não sabemos o caminho, nós não sabemos aonde você está indo, e não sabemos o caminho para lá. Ou, outra versão, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Mas Jesus tinha dito, vocês sabem o caminho. E isso é interessante, porque na maioria das vezes que vocês verem Jesus conversando com os discípulos, Jesus está dizendo, vocês não entendem, vocês não sabem, vocês ainda não perceberam, vocês entenderam tudo errado, vocês não sabem, você vai ver esse tempo todo, vocês não sabem, vocês acham que sabem, mas não sabem, vocês acham que sabem como eu devia salvar o mundo, mas vocês não sabem, vocês acham que sabem como eu vou vencer, mas vocês não sabem, aqui é o único lugar que ele está dizendo, você acha que não sabe o caminho, o lugar, mas você sabe, o que ele está dizendo é que é a casa que você sempre sonhou, é a casa que seu coração sempre soube que você precisava, sempre soube. Em cada casa que você morou, em cada uma dessas coisas, o pai que vocês estão procurando, em todos os pais, então era só um eco do pai que realmente existe e para o qual vocês foram feitos, para se sentir em casa com o pai.
O cônjuge que você estava procurando, então, o cônjuge verdadeiro vai estar nessa casa. O que vocês estavam procurando em cada cônjuge que vocês procuraram era só um eco do verdadeiro cônjuge, do verdadeiro esposo que vocês procuraram para ter um lar, uma casa. Não importa quão grande são os pais que você teve, Jesus está dizendo para nós. Não importa quão grande tenha sido o lar, não vamos nem falar de lares ruins, ou casas ruins, ou cônjuges ruins. Eles, não importa o quanto tenham sido bons, o que você realmente estava procurando numa casa, vocês nunca encontraram. Então, se você acredita na casa do pai ou não, você sabe, teu coração sabe que você precisa de um pai que nenhum pai pode ser. Se você acredita no céu ou não, você sabe que precisa de um lugar que nunca foi o lugar que você encontrou. Se você sabe ou não e tem um cônjuge, você sabe que esse cônjuge não pode ser tudo o que um cônjuge, para que você se sentisse realmente em casa, pode ser. Isso que eu estou falando é a coisa real para a qual as coisas que meu pai criou apontavam. Então, tempos atrás eu escrevi um artigo que dizia assim, o título do artigo é o que significa conhecer Deus. Então, nele eu trouxe escritores puritanos, reformadores, que têm ensinado há anos, há séculos, exatamente a respeito disso. Ou seja, todos nós ansiamos ao longo da vida por alguma coisa que nós podemos chamar de familiaridade, de senso final de familiaridade. Você chegar no lugar e dizer: caramba, eu fui feito para isso. Caramba, é isso que eu esperava, mas que você nunca encontra. Por exemplo, quando você se apaixona, ou quando você entra num novo emprego, ou quando você entra no campo escolhido na faculdade, ou quando você finalmente consegue o posto que você imaginava na sua carreira, ou quando você vai de férias para lugares lindos, anos, e às vezes volta ao mesmo lugar, ou quando finalmente você chega na casa que você realmente queria, a casa que você sonhava comprar, no início não dava, mas passou os anos, você finalmente tem a casa que você queria, você sente que você está indo finalmente para obter algo que você estava procurando por toda a vida, naquela carreira, no cônjuge, na casa, no lugar, na paisagem, isso é algo que parece que está prestes a romper no dia do seu casamento, no dia que você vai tomar posse no trabalho, no dia que você está vendo a paisagem que você tanto sonhou, no dia que você está, enfim, você sente que está prestes para se romper a satisfação daquele anseio que essas coisas despertavam em você. No entanto, quando nós realmente colocamos nossos dedos ao redor do prêmio, a coisa está desaparecendo. Aquilo só era um eco, só era um cheiro de uma flor que não existe nesse mundo, só era um paladar, só era uma lembrança de um paladar que não existe. Para nós, esse algo é um desejo que nenhum amante, nenhumas férias, nenhum posto de trabalho, nenhuma posição na vida, nenhuma casa à beira-mar, nenhuma realização na carreira, nenhuma casa na montanha, mesmo os melhores casamentos podem cumprir. As pessoas que conhecem mais, têm mais dessa sensação amarga. Talvez sejam as pessoas mais invejadas no mundo, mas elas têm mais dessa experiência amarga. Nós podemos dizer que a elite, os que têm as coisas que as outras pessoas sonham, que têm as casas que as pessoas sonham, nas paisagens que as pessoas sonham, os cargos que as pessoas sonham, a carreira que as pessoas sonham, assim, os que recebem os maiores elogios, os maiores aplausos, e que recebem as coisas mais incríveis, você olha e diz:
Caramba, olha onde essa pessoa chegou. No entanto, nós às vezes rimos sobre o fato de que elas são basicamente as únicas pessoas que acharam, e uma percentagem incrível delas está indo a terapeutas, está fazendo análise, está conversando com psicólogos. Uma porcentagem maior delas estão indo, estão assombrados, estão desesperados, estão precisando de drogas para enfrentar a vida. Nós podemos rir, achar engraçado, mas não é engraçado. Eles correram a corrida. Olhe para essas pessoas, as pessoas que conseguiram as maiores coisas que as outras pessoas invejam. Essas pessoas correram a corrida da vida. Está todo mundo correndo. E elas ganharam. Elas não só correram, elas chegaram em primeiro, elas ganharam o prêmio. Elas já chegaram aonde o ser humano quer chegar no prêmio e ganhar o baú do tesouro que todo mundo estava buscando. E essas pessoas abriram a tampa do baú, e quando olharam dentro do baú, não há nada lá, a não ser um espelho mostrando ela mesma. Tudo que elas encontraram foi o mesmo coração, sentindo as mesmas necessidades, só que agora ela já ganhou a corrida, ela já ganhou o prêmio. O que ela vai fazer? Se ela, depois disso tudo, tem um coração igual tinha antes, com aqueles anseios, com aquele senso de pertencimento que não está cumprido, aquele senso de completude que não está cumprido, aquele senso de realização e plenitude que não está cumprido, o que ela vai fazer? Se tudo que ela vê no baú do tesouro é ela mesma como ela já é natural perceber que o desespero aumenta. Então alguém disse para mim: olha, você está vendo essa pessoa aqui, ela tem tudo, dinheiro, família, blá, 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 e no entanto ela está cheia de problemas e tristezas e horrores, ela está pensando em morte, você vê, deve ter uma coisa errada na cabeça dela. Eu falei: não, o que está acontecendo com ela é o que a Bíblia diz que acontece com um homem que acha que essas coisas dariam. Essa pessoa está mais em contato com a realidade do que você, porque você acha que se você tivesse o que ela tinha, você está bem. Ela já sabe que essas coisas não fizeram ela se sentir em casa. O que ela vai fazer agora? Vai ganhar, depois que tem 2 bilhões, 3 bilhões? Você acha que ela acredita que 3 bilhões vão fazer ela ser quem ela queria ser? Ela tem 3 iates? Você acha que agora que ela tem o seu próprio avião, ela acredita que o segundo avião vai dar a ela alguma coisa? Agora que ela viu as melhores paisagens, os melhores hotéis, você acha que ela acredita que ainda existe algum hotel em algum canto nesse mundo que vai entregar a ela o que ela sonhava? Agora que ela está no topo da carreira e está deprimida porque ela só encontrou ela mesma lá no topo, você acha que ela está pensando que há alguma outra carreira que possa dar a ela como você sonha e tem inveja dela? Jesus diz: é familiaridade, é o equivalente cósmico de sentar naquela cadeira perto da lareira, finalmente, e dizer: não mais errante, eu estou em casa, eu estou completo, eu estou em casa, eu fui feito para este lugar, este é o lugar onde meu coração encontra plenitude, familiaridade. Pela primeira vez eu sinto que não estou mais um vagabundo no mundo, que estou num mundo que não preenche todos os anseios que cada coisa do mundo despertava dentro de mim. Keats, escritor famoso, ele fala sobre isso, ele diz: a viagem de volta ao habitual eu. Ele ficou famoso e milionário, ele disse: quando eu cheguei lá, eu descobri que aquilo era simplesmente a viagem ao habitual eu encontrei eu mesmo, eu era infeliz e eu ainda era. Eu era insatisfeito e ainda era. Eu tinha medo de morrer e eu ainda tinha. Eu sentia que a minha vida devia ser para alguma coisa que eu nunca tinha encontrado e eu continuava assim. Dentro do baú do tesouro só tinha um espelho e eu via eu mesmo lá. O que eu faria agora? Pensar em suicídio era bem aceitável para mim, ou então viver amargo, que é o que eu escolhi. O ponto que Jesus está fazendo aqui é que até que você reconheça que a saudade que você tem de casa
só ficará satisfeita na casa do Pai, você vai ter medo, você vai viver na negação da morte, você vai gastar toda a sua vida buscando sombras e miragens. Cada vez que você chegar lá, você vai sentir: não estou em casa, não é minha casa, não é para isso que eu fui feito, isso não foi feito para mim. Os anseios que são despertados em meus corações, em meu coração, não é satisfeito aqui. Sempre que um homem ou uma mulher cristã encontra isso, finalmente ele diz: meu Deus, aqui está meu verdadeiro lar, meu verdadeiro país, minha verdadeira cultura. Finalmente a coisa que eu estava procurando. Eles voltam e eles escrevem um monte de coisas para tentar avisar as pessoas. Agora, você está ouvindo? Paulo voltou e disse: eu encontrei, não nos títulos que eu tinha, agora, as coisas que eu achava que iam fazer me sentir em casa, judeu dos judeus, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, o homem mais respeitado entre todos, agora para mim tudo isso é lixo, porque eu estou em casa, eu estou vendo a face que você vê quando você tem familiaridade. Eu tenho completude, eu posso ser decapitado. Você vê, ele pode experimentar aquilo que Jesus estava ensinando àqueles discípulos que iam morrer assim, de maneira horrível. Tiago também foi decapitado, como Paulo, né? Então, puritanos, apóstolos, reformadores, eles vão escrever sobre intenso sofrimento, intensa perda de tudo que o homem diz, mas você sente uma paixão neles. Um escritor colocou dessa forma: a razão pela qual os melhores casamentos, a razão porque as melhores carreiras, as melhores alegrias terrenas sempre nos deixa inquietos, é porque nosso Pai nos refresca na jornada com algumas pousadas simpáticas, mas não vai nos encorajar a confundi-las com a coisa real. Ele está dizendo: Deus nos encoraja com uma pousada chamada casamento, mas essa pousada não é a coisa real. A coisa real são as bodas do Cordeiro. Aquilo só foi feito para ser um eco daquilo. O casamento desperta em você desejos que só o Cordeiro, como seu esposo, realiza. Então ele diz: o nosso Pai nos refresca na jornada com algumas pousadas simpáticas, mas não vai nos encorajar a confundi-las com a nossa casa, ou seremos miseráveis, ou você vai ficar com medo de perdê-las. Esse mesmo escritor, quando estava morrendo, ele disse: há alguma coisa que eu deixarei para trás, que é melhor do que as que estão diante de mim? Teria sentido eu agir como se estou deixando nesse mundo, que não é minha casa, onde eu não estou no meu lar, alguma coisa que eu não tenho infinitamente maior diante de mim? Ele diz: as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para esses desejos. Ele diz o seguinte: no nosso mundo só existe desejos que podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome? Bem, existe uma coisa chamada comida. Você vê, se existe uma necessidade, existe uma coisa no mundo que supra aquela necessidade. Existe fome, existe uma coisa chamada comida no mundo. Um patinho quer nadar? Ele sente necessidade de nadar? Bem, existe uma coisa chamada água, que satisfaz a necessidade. Há tal coisa como sexo? Não. Os homens sentem desejo sexual? Bem, existe algo chamado sexo. Se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a única explicação racional é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos satisfaz, isso não prova que o universo é uma fraude. Prova que os prazeres terrenos não foram feitos para me satisfazer, mas apenas para me despertar mais o desejo
para sugerir a coisa real para a qual eu fui feito. Então, você está vendo? Todas as necessidades que você tem no mundo, existe uma coisa no mundo que satisfaz a necessidade. Existe uma coisa chamada sede, então existe algo chamado água. Existe algo chamado sono, então existe algo chamado dormir. Sempre existe algo que satisfaz a necessidade. Agora, as necessidades mais profundas do meu ser, não tem nada nesse mundo que satisfaça. A evidência é que eu não fui criado para este mundo, porque senão este mundo teria aquilo que me satisfaria. Todos nós precisamos de um lugar, mas o lugar que nós precisamos, Jesus diz, é a casa do meu Pai. E até você ver isso, Jesus diz, você vai estar buscando miragens, e você vai estar com o coração turbado, e você vai estar inquieto, e você vai estar ansioso, e você vai estar com medo. Da maneira como você sabe, ele diz, você disse que não sabe, mas cada um dos seus desejos, que nunca podem ser satisfeitos, e nenhuma dessas coisas mostram que você sabe que você foi feito para outra casa, para um lar que não existe aqui, por isso que parece estar sempre pronto para romper, mas nunca acontece. Quando você sente no dia do seu casamento que aquilo ali é o que vai romper finalmente, fazer você dizer, esse é quem eu sou, agora eu sou completo, você vai descobrir que aquilo despertou um desejo que não podia cumprir. São estações, são pousadas, mas não são um lar. Na casa do meu Pai há um lar para você, há um lugar para você, mas nenhum dessas outras coisas é um lugar para você. São pousadas que você, quando está viajando, tem que parar. Podem ser boas, ter boa lareira, boa comida, mas é só uma pousada, você continua indo para casa. Em terceiro lugar, e último, não é? A casa do meu Pai é o lugar que você precisa. Você vê, Jesus está dizendo, você precisa de uma casa, familiaridade, um lugar onde você é totalmente aceito, onde você está pleno, mas você não precisa só de uma casa, você precisa de uma casa do meu Pai. Então, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas qual é a terceira coisa? A casa do meu Pai é o lugar que você precisa, não só uma casa, a casa do meu Pai. E por que ela satisfaz você completamente? Porque eu estou lá. Ele diz, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam para sempre junto comigo, onde eu estiver. Então você poderá estar comigo. O ponto da casa do Pai é que você está com Jesus para sempre, você está contemplando Ele perfeitamente. Agora, quais são as implicações disso? O que significa? É impressionante. Ele diz, eu quero que você esteja onde eu estiver. Em João 17, 24, que é na mesma noite, só que na hora que ele começou a orar, depois de pregar, ele diz, Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então você ouviu isso? Jesus disse que a razão pela qual ele tem uma glória é porque o Pai o ama. A glória infinita é a perfeição perfeita do Pai, do Filho, e o amor que um tem pelo outro no Espírito Santo. Sua glória, sua substância, sua grandeza eterna, sua beleza, sua consequencialidade cósmica, ou seja, ele ser a razão de todas as coisas que existem, sua importância, sua glória está amarrada com o fato de que o Pai tem um amor interminável pelo seu Filho. Por isso que Deus gosta de usar essas expressões, Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado, ou para o reino do Filho do seu amor. E Jesus está dizendo, esse amor infinito entre eu, o Pai e o Espírito, na perfeição daquilo que eles são, esse amor é a essência da sua glória. Que eles vejam, Pai, o amor com que tu me amaste, que eles vejam a minha glória, que eles experimentem dessa satisfação. Jesus diz, eu quero que você esteja no ponto zero, onde a glória de Deus flui. Você hoje pode estar já, se você é regenerado, com certeza, bebendo das águas saciadoras desse rio,
mas você não está no ponto zero dele, você não está na fonte, onde tudo começa. Ele está dizendo, eu quero que eles estejam comigo, para que eles vejam, quero que eles estejam no ponto zero, aonde toda a glória eterna de Deus começa a fluir, o amor infinito do Pai pelo Filho, que o perfeito amor do Pai, na presença de Deus, caia sobre eles também. O que ele está realmente dizendo é, quando isso acontecer, você vai ser perfeito, porque você vai ver a face de Deus, você vai estar na minha presença, finalmente, pela primeira vez, você vai estar em casa, você vai sentir que tudo para o qual você foi feito, está perfeitamente satisfeito. Plenitude, isso é o que os teólogos chamam de visão beatífica, que está sendo prometido aqui. Isto é o visio Dei, não é? A expressão latim tão usada para a visão de Deus. E que experiência é essa? 1 João 3,2 diz, amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Agora você pegou isso, João está dizendo que essa experiência de ver Deus face a face é tão poderosa, quando nós vermos a face de Cristo, e vermos completamente o Pai, perfeitamente assim nele, é tão poderosa que, no momento em que nós vermos isso, nós vamos ser transformados na semelhança dele, nós vamos ser perfeitamente compatíveis àquilo para o qual nós fomos feitos. É estar em casa, é todo amor e glória e beleza se tornará nossa para sempre. Na verdade, ele diz em 1 João 3,2, amados, não sabemos o que seremos, mas sabemos que vamos ser como Ele, porque o veremos como Ele é. Em seguida, João continua dizendo, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você ouviu isso? Essa experiência é tão poderosa que até mesmo a esperança dela te transforma. A experiência de estar em casa finalmente, de contemplar a face de Cristo, que vai te transformar na semelhança dele, glorificado, isso é tão poderoso, que só de alguém ter a verdadeira esperança disso, que é a esperança da glória, que o Espírito Santo cria em nós, nos transforma. Ele diz, quem tem essa esperança, se purifica, vence o pecado, luta vitoriosamente nesse mundo. Por isso João diz, todo aquele que nasce assim para essa realidade, vence o mundo. Ele está dizendo, aquele que espera assim nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Se você anseia por essa glória, esse anseio, só de ansiar essa glória, ela é tão poderosa, esse ponto zero do amor do Pai pelo Filho, que é a razão de todas as coisas. Se você anseia por essa glória, se você diz, é isso aí, é isso que meu coração anseia de verdade, agora eu sei, você terá uma força para mortificar os pecados que foram cancelados na cruz. É a evidência de que a esperança é verdadeira. Por isso que nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também podemos nos gloriar nas tribulações, porque é um poder enorme. Você vai ter força para não cair. Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Todos vocês aqui, e Jesus sabe, vão ter uma morte terrível, mas vocês não vão morrer desesperados. Vocês vão morrer de uma maneira tão grande, que o mundo inteiro vai se admirar de como vocês eram completos em mim, e como a morte mais terrível que esse mundo pode inventar, não vai poder tirar a alegria de vocês. Então o Império Romano vai ver pessoas morrendo como nunca viram, satisfeitos. Isso é familiaridade, esta é a experiência de casa. O que significa estar em casa? Significa que o caminho errante terminou, a inquietação acabou, eu quero estar aqui, eu não quero mais nada. Essa esperança já traz um eco disso para o nosso coração. É por isso que Paulo disse, tem tudo por perda. Por quê? Porque eu já tenho. Só a esperança disso me enche de uma satisfação. Mas quando eu contemplar, Paulo diz, não é? Agora conhecemos em parte, mas então veremos face a face. O entendimento não
vai ansiar por saber mais nada para a completude. A vontade não quer outra coisa, o amor, o prazer vão deixar de ser buscadores, no sentido de que estão totalmente lá satisfeitas, as emoções estão completamente satisfeitas, porque eles descansam em seu centro, assim como os rios descansam no oceano, finalmente. A visão de Deus, familiaridade completa, satisfação, por fim, você não é mais o vagabundo que saiu do Éden. Essa é a experiência de casa. Por isso ele está dizendo, não fiquem atemorizados. Ele está sabendo a morte que ele vai ter em algumas horas e a morte horrível que aqueles homens vão ter. Não se atemorizem, não fiquem com corações pesados. Se a rainha de Sabá, queridos, poderia dizer de Salomão, bem-aventurados são aqueles que estão sempre diante do teu rosto, experimentando a tua sabedoria. Não é incrível? Sabe, se a rainha de Sabá poderia dizer assim, todos os que podem viver, Salomão, diante de você são bem-aventurados, porque podem estar contemplando a sua sabedoria todos os dias, o que eu não posso. O que deve ser então estar diante da face de Deus? Beber em sua glória e sua vida, e comer da árvore da vida, e comer do maná escondido. Jesus diz, eu lhes darei o direito de comer do maná escondido, comer da árvore da vida, e ter o próprio Jesus Cristo te abraçando com o seu amor, que forja a glória infinita do Pai e do Filho. Mas isso não é tudo. Aqui diz que este não é apenas um lugar onde você tem uma experiência disso. Este é um lugar, não é uma experiência apenas. O que eu quero dizer com isso e mais ninguém, nenhuma religião, filosofia, quando eles falam sobre o futuro em termos de um tipo sem corpo, etéreo, sem existência, eles realmente não satisfazem a necessidade que você tem como indivíduo e de um lugar. Aqui, no que Jesus está dizendo, e que na Bíblia diz para nós, há uma solidez sobre esse lugar. É um lugar de verdade. Há uma concretude nisso. Quando Jesus Cristo ressuscitou, depois da ressurreição, ele vem para ver os apóstolos. O que ele faz? Ele entra na sala, ele come peixe com eles, ele come com eles mais de uma vez. Ele não precisa, não é? Mas ele come por quê? Porque ele quer. Eu não sei o que você pensa a respeito do céu, mas deixe-me dizer uma coisa: é um lugar onde você come, onde você ama, onde você ri, onde você aprende. Há uma concretude sobre essas coisas, não é algo etéreo, não é a casa do Pai, contém novos céus e nova terra. E como será isso? Pensem, queridos, a pessoa que melhor escreveu sobre isso é Jonathan Edwards. Quase sobre todos os assuntos que ele escreveu, ele é o melhor que escreveu. Se esse mundo, com todos os seus mares, canyons, vales, picos nevados, praias azul e verdes, imensidões, infinitos, com toda a sua glória, toda a sua beleza, se esse é o tipo de mundo, quando você olha para a natureza, para os animais, para o céu azul, para o sol, se esse é o tipo de mundo que Deus dá e sustenta para os seus inimigos, para aqueles que estão debaixo da sua ira, como será o mundo que Ele dará àqueles que são objetos do seu amor infinito? Se o mundo que Ele dá aos seus inimigos contém ainda tanta beleza, tanto esplendor, é tão deslumbrante. Há toda uma obra de Jonathan Edwards a respeito disso. Esse é o tipo de mundo que Deus dá às pessoas que são seus inimigos, são filhos da ira. Olha o mundo que Deus dá a eles. O que você acha que Ele vai dar para pessoas que são o amor do seu coração em seu filho? Que mundo você acha que Ele vai dar para eles? Naquela terra, naquela casa, que Jesus está dizendo, a casa do meu Pai, Jonathan diz assim, uma folha de grama vai ser tão real, tão gloriosa, tão aguda, tão perfeita, que apenas uma folha de grama vai fazer você dobrar os seus joelhos
em reverência para tamanha glória que ela vai mostrar para você. E você vai querer apenas reverenciar Deus por essa beleza além do suportável, numa folha de grama, na casa do nosso Pai. Você não vai ser capaz de suportá-la, mas você não será também, não terá que fazer isso, porque afinal a Bíblia diz que essa beleza não vai estar só nas coisas, a beleza vai invadir você, você vai ser belo de uma maneira inacreditável. Nós seremos glorificados, não só o mundo à nossa volta, toda a beleza que você já viu aqui há anos, porque há mais glória na natureza que você vê e beleza do que no ser humano, como ele é o motivo da queda, né? Toda a beleza gloriosa do sol, toda a beleza gloriosa dos oceanos, toda a beleza gloriosa das montanhas, elas vão passar para você. Sabe quando você olha uma paisagem e diz, uau! Quando você olha as cataratas, o Grand Canyon, e você diz, caramba, olha só isso. Então, ele está dizendo, cada um de nós vai olhar para o outro e dizer, uau! Porque a glória vai estar em nós. A glória é que essas coisas são eco. Você vai se tornar uma pessoa glorificada. Ele fala sobre a sua visão, na sua obra, sobre a visão beatífica. E como Daniel 12:3 diz, reluzirão como o brilho do céu, e serão como as estrelas para todo sempre. Uma estrela, quanta glória, quanto poder, quanto espanto, numa única estrela. Então, você vai ter esse brilho, esse esplendor, essa beleza, esse encanto, essas coisas do qual tira um uau do nosso coração. Você vê, não vamos apenas admirar a estrela da manhã, admirar o sol, admirar o mar maravilhoso, você vai ter a glória do sol, o esplendor do sol. Então não me pergunte muito sobre o que esse corpo glorificado, que esse eu glorificado será exatamente. Quem sabe? É o que Jonathan Edwards diz. Se você falar um cego de nascença, ele não tem um sentido, está faltando um sentido nele entre os nossos 5 sentidos, né? Ele não tem o sentido da visão. Se você tentar explicar para ele a luz, e por causa da luz as cores, e por causa das cores, como a montanha é, como é o pôr do sol no mar, quantas cores, quanta luz, quanta beleza. Jonathan Edwards diz, se você tentar explicar a alguém cego, o pôr do sol na montanha, o nascer do sol, eles não vão entender. Você pode tentar fazer o seu melhor, a beleza do azul, a beleza do vermelho, a beleza do céu que está aparecendo com um monte de cores no crepúsculo, eles não podem imaginar, porque eles não têm um sentido. Todo esse mundo da luz, visão e beleza não existe para eles. Se você tentar explicar a alguém que nunca viu nada, que nunca viu a luz, o que ela é, eles não podem obter a coisa. Eles podem tentar dizer, estou entendendo, mas eles não estão entendendo nada. Mas nesse estado glorificado, ele está dizendo, você tem 5 sentidos agora, mas você vai ter uma centena de sentidos. É por isso que a Bíblia diz que aquilo que não subiu aos teus olhos, aos seus corações, aquilo que você pode imaginar, é o que Deus preparou. Porque na verdade você tem 5 sentidos, mas você vai ter 10.000. E você sabe que cada sentido que você tem, ou que não tem, te nega um mundo. Por exemplo, o tubarão tem um sentido que eu e você não temos. Ele percebe os campos elétricos que os outros seres vivos emitem. Então você vê um peixe está debaixo da terra, ele se mexe e o tubarão sabe que tem um peixe lá. Ele percebe o impulso elétrico do movimento. Agora, você pode entender o que é isso? Você pode entender o que é viver no mundo com esse sentido, em que você percebesse o impulso elétrico de todos os movimentos, de todos os corações que estão batendo aqui? Pelo nadar, sem ver
o tubarão sabe que um peixe está com problemas, não está nadando direito, porque o campo elétrico que ele está emitindo não é o campo elétrico certo. Ele sabe, é uma presa mais fácil. Há peixes que se enterram, mas o bicho sabe que ele está lá, ele está se mexendo, e eu estou sentindo. Para nós isso é quase mágica. Se o tubarão tentar te explicar, não, o que eu sinto é o seguinte, ele pode tentar te explicar o tubarão, você não consegue entender, você não tem esse sentido, não tem o sonar do golfinho, então você não tem das baleias, a gente não tem um sonar, eles podem tentar explicar, não, só com esse sonar você consegue se guiar, você pode se guiar na escuridão, você sabe o que está acontecendo a quilômetros de distância, por causa do sonar, é simples, é como eu falar para um cego que é simples ver o céu lindo, ele não pode entender. Jonathan está dizendo o seguinte, nós não vamos ter 5 sentidos como temos agora, nós vamos ter 1000 sentidos, perto do que nós seremos, nós somos agora um legume, sabe, a diferença entre um legume e um ser humano, então nós somos um legume, nós somos uma batata, perto de nós glorificado, contemplando Cristo, essa é a glória, você vai contemplar, experimentar Deus e todo mundo que o glorifica de uma maneira que não tem como ser descrita para nós. Na casa do meu pai há muitas moradas, não só isso, Agostinho disse que, junto com o Jonathan falando sobre o mesmo assunto, que a alma glorificada, então, irá influir em nosso corpo de uma maneira que agora nós não temos essa interação. É por isso, ele diz, junto com Jonathan Edwards, muitos séculos antes, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que eu tenho preparado para aqueles que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está dizendo o seguinte, os nossos sentidos atuais não são capazes, não adianta nem explicar para nós, porque nós não vamos ter 5 sentidos, vamos ter 1000 sentidos. Então, a última coisa, Jesus não disse que há uma mansão lá, mas diz que há moradas. Quando ele fala sobre isso, é porque esse lugar vai ser tão grande, e o que significa estar nele, todos nós vamos sentir em casa particularmente. Nós vamos ver Jesus, em segundo lugar, significa que a gente vai ser transformados na semelhança dele, que é essa coisa que Jonathan Edwards e Agostinho estão tentando explicar. Em terceiro lugar, nós teremos um amor entre nós que nós não podemos imaginar, nós vamos nos amar como nós não podemos imaginar hoje aqui, nesse domingo pela manhã. Uma das experiências mais maravilhosas é se abrir completamente para alguém. Quanto mais você se abre para alguém, você já teve isso em pequenas doses, ser completamente vulnerável, deixar uma pessoa ver você completamente, e ter essa pessoa feliz com o que vê, essa pessoa realmente gostar do que vê. Eu não estou falando em tolerar, porque as pessoas dizem assim, não, o amor é você aceitar o outro como é, mas nós estamos falando sobre tolerar. Eu vejo no outro coisas que eu não gosto, mas eu tolero. Tá bom, isso é algo que a gente não faz com ideias, mas devemos ter com pessoas. Mas não é sobre isso que ele está falando. É você poder ser conhecido, e por isso os seres humanos, o que eles mostram, parte deles, escondem parte. Ele quer ser totalmente visto, mas ele sabe que se for totalmente visto, ele vai ser tolerado, e algumas coisas nem vão ser toleradas. Mas o que ele está dizendo é que nós vamos nos amar como nunca nos amamos, porque nós vamos poder nos conhecer completamente. Mas não é só isso, não é que nós vamos nos conhecer completamente e nos aceitar, é que quando você olhar para o seu irmão e conhecer ele profundamente dentro dele, tudo que ele é, você vai sentir, que maravilha, que coisa gloriosa. Você vai sentir prazer e deleite no que o outro é, sem nada estar escondido. Sabe, como Judas diz assim, ele vai nos apresentar imaculados diante da glória, Deus vai olhar e ficar satisfeito, você também vai olhar para o seu irmão, conhecendo ele completamente, cada detalhe do que ele é,
E não é que você vai amar tanto ele que vai tolerar, é que você vai ver ele pela primeira vez completamente como ele é, e vai ser lindo para você, vai tirar um ódio de você, vai tirar um prazer imenso, ver tudo o que aquela pessoa é agora, em Cristo. Então o amor que nós estamos indo para experimentar, por causa de ser um eco entre o amor que nós temos em Deus, acima de qualquer e do melhor amor que você já experimentou no mundo. Quando você amar as outras pessoas, os outros irmãos e anjos, e, enfim, a criação de Deus, quando você chegar em casa, como Jesus está dizendo, você vai estar totalmente satisfeito. Como um vestido de noiva é para pano de chão, assim é o nosso melhor amor pelo irmão hoje e o amor naquele dia e para sempre. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu quero levar vocês para o marco zero da glória e do amor de Deus, eu quero deixá-los serem embebidos pela fonte de toda a glória que eu e meu Pai experimentamos por toda a eternidade. Por último, você não vê como você pode enfrentar a morte, como você pode enfrentar os problemas, já que é sobre isso que Jesus está dizendo. Então deixe de apontar isso. Alguém está dizendo, bem, como essa doutrina, pastor, pode ser prática? Aquelas pessoas iam morrer mortes horríveis, como é que eles então iam morrer mortes de uma maneira diferente, pelo que Jesus está falando? É muito prático. Eu podia botar vários aspectos práticos aqui. Eu digo que se você não entender o mundo maior, a menos que você compreenda que este mundo é parte de algo muito maior, então você não pode. Há muitos cristãos que estão exatamente como o mundo, porque na verdade eles nunca viram mais do que o mundo viu. Você não tem o poder de amar as pessoas e a igreja como você deve, e nem o poder de enfrentar todos os problemas, aflições e mortes terríveis como eles vão enfrentar, do jeito que Jesus está dizendo, sem temor, sem um coração estar turbado. Porque você precisa dessas duas coisas. Você não terá o poder de amar as pessoas e você não terá o poder para enfrentar os problemas da vida. Primeiro de tudo, o poder de amar as pessoas é um canal a cabo de uma organização humanista. Fala que a melhor coisa para o mundo era acabar com a religião. Aquele papo do John Lennon e tal. E imagine um mundo assim, assado. Porque ele diz, se você estiver com o coração em outro mundo, você não vai querer lutar por esse mundo ser um mundo melhor, mas o que acontece é o oposto. Eu vi alguém dizendo que quando foi para a faculdade, ele foi criado por pais cristãos, mas nos anos 80, quando ele foi para a faculdade, ele passou a não acreditar em Deus, por causa da doutrinação que ele ouviu lá e não tinha muitas bases. Então ele começou a lutar a respeito do quê? Sobre paz no mundo, ecologia, tal, porque ele não acreditava mais, ele queria fazer um mundo melhor, porque esse mundo era tudo que existia. Até então que ele leu um grande ateu, um grande filósofo importante, em várias áreas, Bertrand Russell, e ele leu pelo menos um ateu que pensa. E Bertrand Russell disse assim, ele disse que leu, se Deus não existe, se este mundo é o único mundo que jamais conhecerei, a vida é um pontinho, é uma aberração. Havia um oceano de tempo infinito antes que tivéssemos vida. E quando queimar todo o sistema solar, quando o universo se queimar, haverá um oceano de tempo sem fim, morto depois, porque a vida é apenas um pontinho. Então ele disse, você começou a perceber de repente, a vida é uma aberração, não é uma realidade. Então não havia mais nenhuma razão para ele pensar, se ele agora realmente não acreditava em Deus, que esse mundo poderia ser um lugar melhor. Qualquer coisa que você fizesse, qualquer coisa de bom que você acha que está fazendo para alguém no mundo, primeiro que você não tem como definir o que é bom sem Deus, mas vai acabar com a morte de toda aquela geração. E no final, tudo que nós tivermos feito em toda a história da humanidade, vai acabar com a morte do Sol e do sistema solar, e não vai ter ninguém para lembrar. Portanto, ninguém pode provar se você tira Deus da equação, ninguém pode provar que o egoísmo é feio e o amor é bonito. Não é? Porque não há nenhuma base ética para nada ser bom ou mal, como Immanuel Kant, o maior filósofo de todos, explica tão bem a necessidade de existir Deus, ou então de crer que Ele exista, mesmo que Ele não existisse, já que
Immanuel Kant, que não era um cristão. Então, se você só vive essa vida uma vez, ela não faz nenhum sentido, não tem nenhum propósito, coma e beba, porque amanhã você vai estar morto. Então ele disse que começou a perceber que ele não tinha nenhum incentivo para amar e viver uma vida e tocar nas outras pessoas, se realmente Deus não estivesse lá no centro. Agora, porque Deus está, as únicas coisas que vão existir para sempre é a casa do Pai e pessoas, é o reino de Deus e pessoas. Essas são as únicas coisas que importam finalmente. Por isso os apóstolos podem morrer pregando para pessoas que os matam, porque aquelas pessoas vão existir para sempre. O sol não vai nesse planeta. Isso muda como você lida com os seres humanos. Você vai falar como Paulo: eu prego para que Deus chame os escolhidos. Eles são importantes, porque eles vão existir muito depois do mundo estar aqui. E o reino de Deus também. A segunda coisa é saber lidar com todos os problemas. Eu podia desenvolver no outro sermão esse ponto que nós vimos antes, mas lidar com as aflições para cearmos. Imagine que você está naquelas cidades antigas, moradas, numa grande batalha, cercado, sitiado. Você vê que as muralhas antigamente, elas não só eram altas, mas em pontos da muralha tinha torres de vigia, para alguém poder ficar num lugar mais alto e ter uma visão do todo. E você, por exemplo, se você subisse numa torre de vigia, tu estava cercado, e você conseguisse subir numa torre de vigia daquela, subisse e olhasse lá longe, e visse um grande exército amigo seu vindo, você fazia o quê? Você ficava com esperança no meio da tribulação. Você descia da torre e dizia: gente, vamos lutar, porque a ajuda está chegando. Você ia continuar na desvantagem que você estava, 3 contra 1, 5 contra 1, mas você teria outro ânimo, porque você viu o todo. Se você estivesse lá embaixo, perto dos portões, você está vendo só o horror da batalha e pensando: estamos perdidos. O teu coração ia estar turbado e você ia estar com medo e ansioso, mas como você subiu lá em cima e viu uma visão maior, agora você pode sentir isso. E eu lembro que eu conheci uma irmã no hospital. Na verdade eu conheci ela numa casa de repouso, que a gente fazia visita aqui na igreja quando eu tinha 16 anos, e ela tinha já 80 quando eu tinha 16. Ela se chamava Alice, Dona Alice, e ela teve uma vida horrível, sabe? Ela viveu uma vida extremamente pobre, teve muitos filhos, perdeu muitos filhos, um marido abusivo. A Dona Alice tinha tido uma vida difícil, mas sempre que eu conversava com a Dona Alice nessa casa de idosos, eu me sentia tão feliz com o que o Evangelho faz, porque a irmã Alice dizia: mas você sabe o que Deus faz, mas você vê, Deus vai fazer isso, Deus fez aquilo. Era uma pessoa tão cheia do que Deus fez, com aquela vida horrível que ela tinha. E Deus um dia vai acertar todas as coisas, ou na cruz, ou no inferno, tudo ficará bem. Deus vai nos levar para Ele mesmo. Ela tinha sempre uma visão maior da vida do que a vida que ela estava vivendo, a Dona Alice. E eu comecei a perceber que essa mulher tinha muito a me ensinar, com os seus 80 anos e sua vida cheia de aflições. E um dia eu cheguei lá no final de semana e falaram: a Dona Alice teve um problema grave, ela foi internada no hospital. E eu fui lá no hospital com alguns irmãos, mas os outros foram visitar assim, vários outros doentes, e eu pedi para ver a irmã Alice, mas ela estava na UTI, mas deixaram eu ver. E quando eu cheguei lá, ela não estava com os olhos abertos, ela estava no respiradouro. Eu não sei se eu já entrei tantas vezes na UTI para ver pessoas doentes, né? Ver alguém no respiradouro não é bom. O som, mesmo no respirador, você tem a sensação que aquela pessoa não está respirando como você está respirando.
o barulho, parece que é um esforço. Ela estava com a testa meia franzida, e eu perguntei ao médico, ela pode ouvir o que a gente diz? E ele, não sei se ela pode ouvir, eu não sei. E eu pensei, que eu posso dizer para a irmã Alice, né? Ela disse tantas coisas incríveis, e eu então li esse texto. Eu cheguei perto assim da irmã Alice, eu abri a Bíblia aqui nesse texto de João e li assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Acredite em Deus, acredite também em mim, pois eu vou vos preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou lhes preparar lugar. Na hora que eu li isso para ela, os sulcos na testa dela sumiram, e ela sorriu. O que eu senti é que a irmã Alice, naquela hora, ela subiu na torre. Ela estava vendo algo muito maior do que simplesmente o respirador ou a UTI. Ela estava vendo tudo. Ela estava vendo muito mais do que um mundo pequenininho. Ela viu a imagem grande. Ela não estava lutando contra o mal que poderia fazer nada a ela. Como Albert Camus diz, que nós lutamos uma luta, e toda a nossa luta, como não há nada, nenhuma razão para a gente existir, é uma derrota sem fim. Por isso que ele dizia que a única questão da vida era o suicídio. Os cristãos não lutam desta maneira. Eles levantam na torre de vigia, e Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Tu vê, Paulo está na torre de vigia, em vez de olhar para a tribulação dele, ele está vendo um mundo maior, está vendo a glória de Deus, a esperança da glória de Deus. Você vê, eu vou dizer, você não pode simplesmente orar para Deus. Tem gente assim, pastor, estou tão angustiado, eu oro para Deus tirar essa angústia, mas Ele não tira. Essas pessoas queriam o quê? Elas queriam dormir e acordar de manhã felizes. Com o quê que elas queriam estar felizes? Não sei. Paulo tinha uma felicidade na esperança da glória de Deus, ou seja, ele pensava muito na glória de Deus. Como a irmã Alice naquele dia, pensando na casa do pai, há muitas moradas, então ela não precisava se atemorizar. Ela não precisava ficar ansiosa, porque aqueles eram suas últimas horas. E isso não era porque uma alegria invadiu o coração dela sem sentido, era uma alegria no Evangelho. Essa é a ordem, sabe? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, é uma ordem de Cristo. Você diz, mas eu não posso produzir esses sentimentos. O que Jesus diz é que a sua mente vai estar na casa do Pai. Você vai meditar nisso, você vai subir na torre de vigia. É assim que Pedro pôde ser crucificado, Paulo decapitado. É assim que o Império Romano, esses homens foram confortados com o que Jesus disse a eles. As pessoas que ouviram Jesus dizer naquela noite que eles deviam ir para a morte, assim foram. Paulo foi, Pedro foi, Tiago foi, Tomé foi. O mundo romano nunca viu nada como os primeiros cristãos. O mundo romano até poderia ver, 300, os espartanos, cerrar os dentes e enfrentar a morte ali, mas eles nunca viram as pessoas morrerem sorrindo, morrerem cantando hinos, morrerem em paz, sentindo-se abençoados por serem dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Eles nunca tinham visto isso. As pessoas que agiram como se estivessem no topo do mundo, quando parecia que eles estavam sendo pisados pelo mundo. Como eles conseguiram esse conforto? Porque eles tomaram essa esperança viva e eles pensaram sobre isso. Todos os dias eles olhavam de fato para o Evangelho. O cristianismo, em última análise, é, entre aspas, a religião da pessoa que pensa. Nossa mente, Paulo diz, pensem nas coisas que estão em cima, mantenham a casa do Pai na mente de vocês, no coração de vocês. É assim que o Espírito Santo produz essas coisas. Jesus diz, há uma verdade aqui, toda vez que você está preocupado, você ouve o Evangelho, você pensa sobre isso, você raciocina sobre a casa do Pai, você faz como Jonathan Edwards, que escreve um livro inteiro sobre essa eternidade, ou você faz como
O puritano que escreveu, Richard Baxter, o descanso eterno dos santos, e você experimenta, é assim que nós experimentamos isso. A esperança da glória de Deus é porque nós vivemos com a glória de Deus em nossas mentes. Então cada nuvem vai ter realmente gotas de prata, e as coisas da maneira com que você vai enfrentar, não é porque você vai dizer, as coisas poderiam ser pior, então é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não, o que Jesus diz, o sol que nós, o mal que nós enfrentamos é real, mas nós não vemos só esse mal, nós vemos um mundo muito maior, nós vemos uma imagem maior. Você que crê em Cristo, que Ele morreu por seus pecados, que a cruz venceu a morte, que Ele ressuscitou triunfante, que na casa do Pai há muitas moradas, que Ele disse que quando nós o vermos vamos ser glorificados, aquele que enche essas verdades o seu coração. Se você crê nisso, você sempre tem conforto, sempre tem paz, mesmo na morte mais terrível. Aqueles homens que estavam esperando aqueles leões que ficaram dias sem comer para devorá-los, eles podiam ir cantando para o Coliseu e espantar. Sabe por quê? Porque eles não estavam presos a essa vida. Se você não tem a esperança da glória, se você não pensa na casa do Pai, que há muitas moradas e como ela é, a toda a tua felicidade que você jamais vai conhecer está nesta vida, então você está preso aqui. Quando essa vida começa a ficar horrível, quando uma morte horrível está se aproximando, você fica tão horrível quanto a vida é. Se algo der errado em sua vida, isso é tudo que você é. Se algo destrói a sua saúde, destrói a sua riqueza, então isso destrói a sua felicidade, a sua paz. Pensar nessas coisas destruídas vão gerar ansiedade. É possível, sabe, e essa é a única maneira de lidar com qualquer coisa na vida. Jesus diz, assim os cristãos pensam, assim eles obedecem, assim eles têm essas afeições, elas não vêm realmente automaticamente, é porque a mente deles está nessas coisas. Paulo diz, nós não vivemos como por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos. Nós continuamos com nossos corações nisso. Nossos corações estão em casa. É por isso que Samuel Rutherford diz, só vai estar no céu quem mandou o seu coração para o céu antes. Deixe a esperança viva levantá-lo e puxá-lo para fora do nada, do caos. O que você está fazendo com a morte? Você está negando a morte? Você é como o mundo? Vão tomar da ceia. Naquele dia eles tomaram da ceia. Jesus sabia que cada um deles ia ter uma morte horrível, e Jesus disse para eles, vocês têm tudo que vocês precisam para isso, vocês têm tudo que vocês precisam dentro de vocês para serem tudo o que vocês devem ser para a minha glória. Vocês podem definitivamente ganhar, experimentar essas coisas, mas vocês têm que entender que eu preparo isso para vocês, não vocês, senão vocês nunca vão ter essa paz. Ele diz, eu vou preparar um lugar. Se enquanto você quiser preparar um lugar para a sua paz, um lugar para a sua alegria, enquanto você acha que na vida você vai preparar um lugar para o seu descanso, você não vai ter. Jesus está dizendo o seguinte, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou preparar lugar, eu é que preparo o lugar da paz, o lugar da esperança, o lugar do gozo, o lugar da satisfação. Enquanto vocês acharem que podem preparar um lugar para isso, vocês vão estar miseráveis. E porque eu preparo o lugar, vocês não conquistam, vocês não constroem um lugar que dê paz a vocês, um lugar que dê, vocês nunca vão construir uma carreira que dê sossego a vocês, que dê paz a vocês, vocês nunca vão construir uma relação que vai dar essas coisas a você. Eu vou preparar lugar, esse lugar. Seu trabalho, seus relacionamentos, o seu dinheiro, eles não são a sua casa. Então, você às vezes vê um mendigo morando num parque, o parque é lindo, mas você vê aquela pessoa morando em condições miseráveis. Por quê, queridos? Porque o parque tem fonte, o parque tem às vezes cachoeiro, o parque é um lugar maravilhoso, todo mundo quer ir para o parque, todo mundo quer olhar o parque, todo mundo se sente bem no parque. Por que a pessoa então que mora dentro do parque está lá? Sujo, num estado degradado. É porque o parque não foi feito para ser seu lar. Você não deve morar no seu casamento, nem morar na sua carreira. Você vai ser como aquele mendigo no estado miserável. E se você estiver em estado miserável é porque você está morando, você não tem uma casa. O parque é um lugar bonito para se visitar e te dá até um certo deleite e prazer.
Foi para isso que Deus criou essas coisas: trabalho, família, amigos. É como um parque, é maravilhoso, mas se você morar nesses lugares, se você achar que esses lugares vão ser uma casa, que teu casamento vai ser uma casa, vai te dar repouso, abrigo, sensação de segurança, completude, então você vai ser, assim, as pessoas, quando você olha um mendigo sujo no parque, você pensa: coitado, que miséria. E no entanto ele está num lugar lindo, que é o parque. Mas o parque não é uma casa. O parque não é uma casa. Você vai ser sempre um vagabundo. Você vê, ele está no parque, mas ele é um vagabundo, ele é um sem teto. Então na sua vida vai ser como C.S. Lewis descreveu o que era Nárnia. Vai ser sempre inverno e nunca vai ser Natal. O que Jesus está dizendo para essas pessoas aqui, naquele dia da primeira Santa Ceia que nós vamos tomar agora, ele estava dizendo: se vocês estiverem em mim, vai ser sempre Natal e nunca vai ser inverno. Vocês vão ter mortes terríveis, mas não vai ser um inverno. Vocês vão ter problemas terríveis, mas não vão ser inverno, porque vocês vão ter ecos de casa e vocês vão estar indo para casa. Então esse é um texto incrível para nos acompanhar cada passo, como com a irmã Alice naquele dia. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vamos ficar de pé.